Olá, aluno do curso de atualização MOP, continuando com o nosso curso, a nossa disciplina de legislação de trânsito, tendo como subtema a legislação específica, falaremos na aula 10 sobre os EPI e também os equipamentos de emergência. Então vamos lá. Equipamentos de proteção individual. Trajes e equipamentos de proteção individual. Sobre o tema acima, a resolução ANTT 5.998 de 2022 regulamenta que os veículos utilizados no transporte de produtos perigosos devem portar conjunto de equipamentos para situações de emergência, adequado ao tipo de produto transportado e devidamente localizado, conforme instruções complementares. A relação dos equipamentos que compõem o conjunto de equipamentos para a situação de emergência que trata o assunto está descrita na ABNT NBR 9735, bem como a respectiva localização adequada. Os veículos utilizados no transporte de produtos perigosos devem portar conjunto mínimo de equipamentos de proteção individual, EPIs, para seus condutores e auxiliares, conforme o tipo de produto transportado e de acordo com as instruções complementares. O conjunto de EPIs de que trata o tema deve estar agrupado e localizado na cabine do veículo. A norma brasileira ABNT NBR 9735 de 2020 estabelece o conjunto de equipamentos para emergência no transporte terrestre de produtos perigosos. A referida norma estabelece que o conjunto mínimo de equipamentos para situações de emergências no transporte terrestre de produtos perigosos é constituído de equipamento de proteção individual, EPI, a ser utilizado pelo condutor e pelos auxiliares envolvidos, se houver, no transporte, nas ações iniciais dos equipamentos para sinalização da área da ocorrência, avaria, acidente e ou emergência e do extintor de incêndio portátil para carga. A ABNT NBR 9735 de 2020 não é aplicável aos equipamentos de proteção individual exigidos para as operações de manuseio, carga, descarga e transbordo, bem como aos equipamentos de proteção para o atendimento emergencial a serem utilizados pelas equipes de emergência pública ou privada. É de responsabilidade do transportador fornecer o conjunto de equipamentos de proteção individual e o conjunto para a situação de emergência adequados, em perfeitas condições de uso e funcionamento, além de providenciar treinamento adequado ao condutor e aos auxiliares, se houver, envolvidos no transporte, sobre o uso, guarda e conservação desses equipamentos. Para a realização do treinamento, o transportador deve atender às orientações dos fabricantes do produto perigoso e do EPI. Para efetuar a avaliação da emergência e ações iniciais, o condutor e os auxiliares, se houver, devem utilizar o EPI indicado, além do traje mínimo obrigatório, que é composto por calça comprida, camisa ou camiseta com mangas curtas ou compridas e calçados fechados. O traje mínimo obrigatório não é considerado EPI. Durante o transporte, o condutor e os auxiliares, se houver, devem utilizar o traje mínimo obrigatório. Recomenda-se o uso de vestimenta com material refletivo para os condutores e auxiliares, se houver, envolvidos no transporte realizado no período noturno, do pôr do sol ao amanhecer. Para fins de utilização do EPI, desde que adquirido dentro do prazo de validade do CA, devem ser observados a vida útil indicada pelo fabricante, de acordo com as características dos materiais usados na sua composição, o uso ao qual se destina, as limitações de utilização, as condições de armazenamento e a própria utilização. A observação desta validade de uso é do empregador que fornece o EPI aos seus trabalhadores.
Os EPI devem estar em condições de uso, não comprometendo a função do EPI e acondicionados na cabine do veículo ou do caminhão-trator. No veículo, simples ou combinado, deve haver conjuntos de EPI para todas as pessoas envolvidas, condutor e auxiliares no transporte. O filtro do equipamento de proteção respiratória deve ser substituído conforme especificação do fabricante, saturação pelo uso ou esgotamento da vida útil, ou em caso de danos que comprometam a eficácia do equipamento. Os filtros podem estar lacrados e não acoplados às peças faciais inteiras ou às peças semifaciais durante o transporte, devendo o condutor e os auxiliares ter sido treinados para realizarem o devido acoplamento desses filtros. Então fica separado os filtros das máscaras, né? E aí, quando ocorre então a situação, encaixa ali e coloca-se o filtro, né, na máscara para utilização. Mas para isso, os motoristas, os condutores, né, devem ser treinados, né, para que se faça isso, certo? Podem ser utilizados equipamentos de proteção respiratória com filtros polivalentes, em substituição ao filtro especificado para cada grupo, exceto no caso de produtos perigosos específicos que não permitam a utilização de filtro polivalente, como, por exemplo, monóxido de carbono e chumbo tetraetila. Os tipos de filtros químicos citados nesta norma são o de amônia, indicada por NHS, dióxido de enxofre, indicado por SO, gases ácidos, indicado por GA, monóxido de carbono, indicado por CO, vapores orgânicos, indicados por VO, polivalente ou multigases, destinado à retenção simultânea das substâncias citadas em A, B, C e E, exceto CO, citado na linha D. Quando eu falo indicados, pessoal, essas siglas é que significa. Então, por exemplo, o filtro de amônia vai estar lá escrito nele NHS. É isso que está querendo dizer, entendeu? O filtro de dióxido de enxofre, ele vai estar lá uma sigla assim nele, SO. O filtro de gases ácidos vai estar lá, vai estar uma sigla lá no filtro, GA. É isso que ele, quando ele fala indicado, né? Indicado por SO, indicado por GA, tá? Então ele tem uma sigla lá, e aí o condutor, sabendo o que transporta, né? Ele vai pegar o filtro. Na verdade, não ele já tem que ir com esse filtro preparado antes, né? Então ele já vai pegar um filtro indicado ao produto que ele transporta, né? Tá? Muito bem. Para o transporte concomitante de produtos perigosos de grupos de EPI diferentes, onde é exigido filtro, podem ser utilizados filtros polivalentes em substituição aos filtros especificados para os grupos, exceto para o caso de produtos perigosos específicos que não permitam a utilização de filtro polivalente, como, por exemplo, monóxido de carbono, ONU 1016, e chumbo tetraetila, ONU 1649. Já falamos sobre isso, só estou repetindo aqui para trazer os números ONU dele. Para o transporte concomitante de produtos perigosos de grupos de EPI diferentes, prevalece o grupo do EPI de maior proteção. Por exemplo, a peça facial inteira prevalece sobre a peça semifacial e o óculos de segurança tipo ampla visão, tá? Então, ao invés de eu usar uma peça semifacial e o óculos, eu uso uma peça facial inteira, porque ela abrange os dois. Para o transporte de produtos da classe de risco 7, material radioativo, deve ser adotado o EPI previsto no grupo 11, além do previsto pela legislação vigente. Para os produtos de números ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, volumes exceptivos, não é exigido portar EPI. Tudo bem? Para o transporte de produtos da classe de risco 1, explosivos, deve ser adotado o EPI previsto no grupo 10, além do previsto pelo órgão governamental. O Ministério da Defesa também regulamenta o EPI para transporte de produtos da classe de risco 1, tá? Então, quando ele fala o órgão governamental, é o Ministério da Defesa. O anexo A da NBR 9735 de 2020 descreve os produtos perigosos relacionados pelos números ONU e os seus respectivos grupos de EPI. A gente traz aqui para vocês. A composição dos conjuntos de equipamento de proteção deve ser a seguinte.
Grupo 1, óculos de segurança tipo ampla visão, luvas de segurança de material compatível com os produtos transportados e o capacete de segurança. Então, quando eu for olhar na lista lá e tá lá os produtos, os números ONU, vai estar lá grupo 1, então eu sei que o grupo 1 eu tenho que pegar esses EPIs aqui, tá? Grupo 2, luvas de segurança de material compatível com os produtos transportados, capacete de segurança e peça facial inteira, com filtro VOGA, combinado com filtro mecânico. Tudo bem? Grupo 3, luvas de segurança de material compatível com produtos transportados, capacete de segurança e peça facial inteira com filtro NH3. Grupo 4, luvas de segurança de material compatível com produtos transportados, peça facial inteira com filtro CO, combinado com filtro mecânico e o capacete de segurança. Grupo 5, luvas de segurança de material compatível com produtos transportados, peça facial inteira com filtro SO2, combinado com filtro mecânico e o capacete de segurança. Grupo 6, óculos de segurança tipo ampla visão, luvas de segurança de material compatível com os produtos transportados, capacete de segurança e peça semifacial com filtro VOGA combinado com filtro mecânico. Observe então que quando eu trago a peça semifacial, então eu tenho que trazer o óculos de segurança para complementar essa peça. Grupo 7, mesma coisa, luvas de segurança de material compatível com os produtos transportados, capacete de segurança, óculos de segurança tipo ampla visão, peça semifacial com filtro NH3 combinado com filtro mecânico. Grupo 8, no transporte a granel, luvas de segurança de material compatível com os produtos transportados, óculos de segurança tipo ampla visão, capacete de segurança. Grupo 8, no transporte fracionado, em botijões e cilindros envasados, certo? Porque o grupo 8 anterior foi a granel, tudo bem? Nessa situação, luvas de segurança de material compatível com os produtos transportados e capacete de segurança. Grupo 9, luvas de segurança de material compatível com os produtos transportados e capacete de segurança com protetor facial. Não há necessidade de máscara, de filtro, né? Grupo 10, produtos da classe 1 explosivos, luvas de segurança de material compatível com os produtos transportados, capacete de segurança, peça facial inteira com filtro polivalente ou multigases combinado com filtro mecânico P2. Grupo 11, produtos da classe 7, material radioativo, luvas de segurança de material compatível com os produtos transportados, capacete de segurança. Equipamentos de emergência. Faz parte também do conjunto de equipamentos para emergências os seguintes equipamentos. Calços, na quantidade descrita na tabela, com dimensões mínimas de 150 mm por 200 mm por 150 mm, conforme a figura, tá? Aqui é a figura aqui, ó. Certo? Então 200 milímetros, vamos dizer assim, de comprimento, 150 milímetros de altura e 150 milímetros de largura, né? No caso de produtos cujo risco principal ou subsidiário seja inflamável, os calços devem ser de material antifaiscante, então não pode criar faísca no atrito, tá? Tranquilo? E aí que ele traz, ó, tipo de veículos e combinações, quantidades de calços, né? Então caminhão ou caminhão-trator com semi-reboque, 2 calços. O caminhão com reboque, que é o Romeu e Julieta, bitrem, bitrenzão ou rodotrem, 4 calços. O tritrem, 6 calços. Outros veículos, como caminhonetas, caminhonetes, veículos mistos, incluídos veículos com peso bruto total de até 3,5 toneladas, 2 calços. Continuando, pessoal. Quando um reboque ou semi-reboque for desatrelado e dessa forma forem usados os equipamentos de emergência no veículo imobilizado, devem ser providenciados novos equipamentos de emergência conforme já observado antes de prosseguir a viagem. Letra B, jogo de ferramenta. Jogo de ferramentas adequado para reparos em situações de emergência durante a viagem, contendo no mínimo um alicate universal, uma chave de fenda ou chave Phillips, conforme a necessidade,
e uma chave apropriada para a desconexão do cabo da bateria. Aí tem que ver, né? Aqui é uma chave de boca, certo? Aí tem que ver certinho ali os bornes da bateria, a conexão, para ver qual que é o tamanho da chave de boca. Tranquilo? C. Cones. 4 cones para sinalização da via que atendam a ABNT NBR 15.071. Tá? Se não me falha a memória, tem que ser cone de borracha, tem que ter o material retrorefletivo, não pode ser cone de acrílico, tá? O tamanho, tá tudo especificado nessa norma. Extintores de incêndio. Extintores de incêndio para carga conforme estabelecido nas tabelas 3 e 4 da NBR 9735/2020, que estudaremos no módulo 3, que falaremos das noções de primeiros socorros, combate a incêndio, tá? E, se não me falha a memória, meio ambiente. Outros. Para os materiais radioativos classe 7, além dos equipamentos citados nas alíneas anteriores, o Supervisor de Proteção Radiológica, SPR, deve determinar, com base nas características do material radioativo a ser transportado, os eventuais itens a serem adicionados ao conjunto de equipamento para a situação de emergência. Algumas observações importantes, vamos ver quais são. Os materiais de fabricação dos componentes dos equipamentos do conjunto para situações de emergência devem ser compatíveis e apropriados aos produtos perigosos transportados. Somente em veículos com peso bruto total até 3,5 toneladas, os equipamentos do conjunto para situações de emergência podem ser colocados no compartimento de carga, desde que estejam localizados próximos a uma das portas ou tampa, não podendo ser obstruídos pela carga. Os equipamentos do conjunto para situações de emergência devem estar em qualquer local do veículo fora do compartimento de carga, podendo estar lacrados e ou acondicionados em locais com chave, cadeado ou outro dispositivo de trava, a fim de evitar roubo ou furto dos equipamentos de emergência, exceto os extintores de incêndio. Tudo bem? Tranquilo? Então, é somente nos veículos que têm um peso bruto até 3.500 toneladas, né? Na verdade é 3,5 toneladas, 3.500 quilos. Esses equipamentos do conjunto de situações de emergência, eles podem ficar lá na carroceria, né? Ali no compartimento da carga, né? Então vamos imaginar uma caminhonete, né? Um outro veículo, uma Fiorino, alguma coisa assim que esteja transportando, né? Então aí eles podem ir lá. Fora isso, passou, já são veículos maiores, aí não pode ir junto da carga, tem que estar fora do compartimento, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Para o transporte de produtos da classe de risco 7, são os materiais radioativos, de números ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, que são volumes exceptivos, não é exigido portar o conjunto para situação de emergência. Os veículos que transportam ácido fluorídrico, além dos equipamentos citados na NBR 9735, devem portar também os seguintes equipamentos: um conjunto de ferramentas para estancar vazamento nas válvulas dos tanques de carga que transportam o referido produto a granel, acondicionados em uma caixa metálica denominado kit para ácido fluorídrico HF, composto de, no mínimo, uma cobertura para válvula angular com tubo de aço carbono com diâmetro de 6 polegadas por 340 milímetros, 3 juntas planas em neoprene de 185 milímetros por 3,16 polegadas. Um jogo de abraçadeira em ferro chato de 5,16 polegadas por 110 milímetros por 620 milímetros. Um bloco de aço carbono de 2,3 polegada por 80 milímetros por 132 milímetros. Um parafuso em aço carbono sextavado de 1,4 polegadas por 310 milímetros, com rosca de 1/8 polegada, dábilo longo. Um parafuso em aço carbono sextavado de 1/4 polegada por 206 milímetros,
com rosca D1, 1/8 polegadas, W curto. Um jogo de tampa em aço carbono de 2, 1/4 polegada por 136 mm por 136 mm para válvula de segurança. Uma camisa curta em tubo de aço carbono sextavado de 106 mm por 13 mm. Uma chave pé de curva executada com aço de 2 polegadas por 3 polegadas e 7/8 polegadas por 6 mm. Uma chave 13/16 polegadas executada com aço redondo de diâmetro de 2 3/4 polegada por 9 mm. Uma chave de extensão em aço redondo de diâmetro de 1/6 polegada. Uma chave de barra em aço redondo de diâmetro de 1 polegada. Uma chave para válvula de alívio de 1/4 polegada por 3/8 polegada por meia polegada. Uma chave de boca de 1/4 polegada por 1/8 polegada. Uma chave estrela 11/16 polegadas e de boca 11/16 polegadas. Um martelo tipo bola e uma espátula e um alicate de corte. B. Materiais de primeiros socorros acondicionados em recipientes higiênicos e apropriados contendo no mínimo de uso geral 2 pares de luvas de neoprene, um pote contendo pasta de gluconato de cálcio em gel a 2,5% em xilocaína, 1 litro de solução de gluconato de cálcio a 1%, um rolo de esparadrapo mínimo de 10 cm por 4,5 cm, 2 rolos de atadura de crepe, largura mínima 10 cm, uma tesoura, uma caixa de algodão mínimo de 100 gramas, para uso exclusivo do médico, 5 ampolas 10 cc de gluconato de cálcio a 10%, 2 seringas capacidade mínima de 10 cc descartáveis. Guia de instruções para os primeiros socorros às vítimas expostas ao ácido fluorídrico e guia de instruções para tratamento médico de vítimas expostas ao ácido fluorídrico. Terminamos aqui a nossa aula 10, chegamos ao fim dela. Na próxima aula continuamos com a legislação específica, a aula 11, dentro do tema do módulo Legislação de Trânsito. Qualquer dúvida, novamente eu falo, entre em contato, qualquer pergunta que você queira fazer para a nossa equipe, entre em contato pelo chat, pelo fórum, digita a sua pergunta lá que a nossa equipe estará respondendo você o mais rápido possível. Um grande abraço e até a próxima aula.